Hoje nós vamos falar sobre o problema da comunicação. Craquete. Vai, fica aí dando uma dancinha, você fica olhando com essa cara séria. Aí. Agora tá melhor. Nós vamos falar sobre um problema que quase ninguém tem na vida, que é sobre comunicação. O que acontece quando duas pessoas resolvem conversar? Acontece o seguinte, a grande pergunta é quem está falando? Mas como assim quem está falando? Claro que é outra pessoa, não necessariamente. Uma imagem que eu acho que ilustra bem essa temática, como é que chama aquelas bonequinhas que tem uma bonequinha dentro da outra e vai crescendo, é um monte de casquinha assim? Nós temos essas camadas e aí a gente vai trabalhando essas camadas e vai adentrando num eu mais verdadeiro. Então, quando a gente fala assim, quem está falando, é o seguinte, eu posso estar conversando com alguém e quem está falando ali, naquele momento, é a criança ferida dela. Aí o que a criança vai fazer? A criança vai gritar, a criança vai fazer birra, a criança vai sair, bater a porta, entrar no carro e sair por aí, falar não volta nunca mais, vai voltar para a casa da mãe dela, vai voltar, porque é a criança que está ali fazendo toda essa movimentação. Então o que a gente faz nesse momento? Se você trabalhou a sua criança, ou seja, você fez terapia, né? Você teve condições de olhar para ela, ver aonde que ela estava presa, que tipo de trauma que ela estava carregando. E você foi assim, trazendo ela para um movimento de crescimento. E você foi ficando atualizado, vamos dizer assim, né? Atualizado, você ficou assim condizente com a tua idade, da maturidade que você está vivenciando. Então você não está preso na infância. Você vai conseguir olhar para o outro e vai identificar, porque você já olhou para a tua, então você fala, ah, peraí, eu conheço esse arquétipo, né? Que é o da criança ferida, eu conheço, e aí você consegue fazer alguma coisa com isso. Mas se você não olhou para você, continua preso nos traumas da infância, continua ali dentro daquele período de validade, de acusar pai e mãe pela infelicitação da sua vida, que tem um período de que expira essa validade aí, que você tem que falar, chega, agora eu vou crescer, agora eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. Quando você consegue fazer isso, aí a sua vida realmente muda. Porque enquanto você está esperando a tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, teu tataravô te salvar de tudo aquilo que você se julga vítima, você não consegue fazer nada na sua vida, você só consegue espernear mesmo, tá? Que é um direito que a gente tem de espernear, mas ele demanda muita energia, muita. Porque você fica lá no vitimismo, você fica lá pedindo socorro a todo momento, tendo crises, tendo somatizações, você é a pessoa que precisa ser cuidada. Então é a tua criança que está lá pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim, pelo amor de Deus, cuida de mim, né? E que precisa tratar essa infância, certo? Bom, se você trabalhou tudo isso em você, você amadureceu, você tratou suas feridas, se cuidou, foi para você uma mãe ou um pai que você gostaria de ter tido, né? Então, o que vai acontecer? Você vai cuidar, tratar bonitinho, amadureceu. Aí você consegue perceber no outro que tem esse lance aí da criança ferida. E aí você não alimenta essa criança aí, do outro. O que é alimentar? Retroalimentação. O que acontece? A criança do outro, ferida, vem com uma demanda. Aí você pega e dá o que ela está pedindo. Ela vai sempre vir com essa mesma demanda. Por quê? Porque ela está sendo alimentada, está sendo nutrida. Mas é um alimento que não é aquele que vai sanar essa carência. É uma coisinha paliativa. Porque, no fundo, quem precisa sanar essa carência é ela mesma. Com aquilo tudo que eu já falei. Sendo você uma mãe e um pai que você gostaria de ter tido. Não é que você não teve pai, não teve mãe. Você teve pais e mães que foram perfeitos naquilo que precisavam ser. Eles entregaram para você o que você precisava. Mas muitas vezes você fica tão focado na carência que você não toma aquilo que ele te deu, aquilo que ela te deu. Você fica só na carência. Então, às vezes, você pergunta assim para uma pessoa, como é que foi tua mãe, fulano? Como é que é a relação tua com a tua mãe? Ah, minha mãe, ela era ausente. Pô, você deu uma definição de quem está olhando para a carência, né? Pô, vai dizer que tua mãe não estava lá, que tua mãe não te gestou,
que tua mãe não te nutriu dentro dela, que sua mãe não cuidou de você. E se não cuidou, alguém cuidou, tá? Porque tem pessoas que nascem e aí são levadas para outra família, para outro cuidador, a avó cuida, a tia cuida, não sei, alguém cuidou, né? Então, dentro daquilo que você precisava, que você não entende por quê, mas que você precisava, você teve. E aí você olhando para isso, você sai dessa coisa do vitimismo de quem quer ficar ali só recebendo, recebendo, recebendo de fora. Entende? Então você olha para aquilo que você recebeu e recebe, porque se está na carência não conseguiu receber, tá? E aí não tem força da vida e não tem força para seguir adiante na vida, que é o que a mãe dá, que é o que o pai dá. A mãe te dá a força da vida e o pai te dá a força para seguir o seu destino. Então, se você está se sentindo preso aí, é porque você não conseguiu tomar essas forças. Voltando à comunicação. Se você trabalhou você, tua criança ferida, você vai conseguir olhar para o outro e falar, aí tem uma criança ferida. E é ela que está falando comigo nesse momento. A pessoa que está no módulo criança ferida, ela está numa espécie de transe. Ela não consegue lidar com os fatos da vida. Então não adianta você querer discutir, conversar com uma pessoa que está em transe. A criança não consegue resolver nada. Então você vai ficar só perdendo energia, se desgastando e não resolvendo coisas. Vai estar só procrastinando. Essa é a melhor palavra. Então você pode chamar o adulto dela. E aí você fala assim, olha, eu sinto que no momento você... Aí você olha para o adulto, tá? Ela vai saber que é isso que você está fazendo. Você não está disponível para conversar. Tem muita dor, tem muito sofrimento aí, e não vai acontecer um diálogo, que é o que resolveria esse problema. O que esse fato da vida está pedindo, que é um diálogo. Se é um relacionamento de casal, por exemplo, que seja casal homem-mulher, casal mulher-mulher, homem-homem, tanto faz. Existe uma lei que coordena, uma das 3 principais leis que coordena todos os sistemas, que é a lei de equilíbrio, tá? Então, para que fluam as coisas entre vocês, é importante que essa lei seja observada. E aí você vai chegar e fazer o seguinte, ó, você está aqui nessa situação, né? Então aqui nós estamos conversando desse modo aqui, eu estou na criança ferida e você está na versão adulta. Então você pega e chama pelo adulto nela. Então você falando isso, ela vai olhar para ela, porque você não está falando assim, não vou resolver isso com você. Você está falando, no momento você não está disponível. Quem não está disponível? O adulto. Então você dá o tempo para ela. Quando você conseguir sair dessa versão, choro, briga, negação, bater porta, bater pé, se jogar no chão, adoecer, porque às vezes a pessoa adoece. Olha, de repente surgiu um problema e me deu uma dor de cabeça, né? A dor de cabeça, o que acontece? Eu não estou disponível. Então você não está disponível mesmo. Então não fica gastando energia com isso aí agora. Você vai ter que esperar o tempo. Se é algo que você tem que resolver por você, você vai lá e resolve. Se é da relação, você vai ter que esperar essa pessoa aí acordar, sair do transe e vir para o adulto. E é claro, né? Se você tem uma relação desse tipo, você precisa sugerir e ter feito já, para você poder sugerir, porque senão você não tem força. Olha para isso aí, você fulano, essa dor, essa ferida aí, porque senão você vai sempre, diante das situações, cair nesse módulo aí de criança ferida. E a gente não vai conseguir caminhar numa relação equilibrada de 2 adultos conversando, certo? Essa é uma alternativa. Bom, Estou me reconhecendo. era 2 vídeos, né?